Fala, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Gente, hoje, no episódio 12 da série Rumo ao 100K, eu vou falar para vocês de dois ativos muito importantes e as suas funções dentro da minha carteira e por que eles foram escolhidos. Agora, vou começar a explicar para vocês o porquê dos ativos que eu escolhi, tá bom, gente? Mas, primeiramente, agradecer vocês aí que estão acompanhando esse projeto da carteira Rumo ao 100K, tá bom, gente? Já somos 2.730 pessoas, logo chegando aos 3.000. Quem puder se inscrever, deixar aquele like, aquele comentário, fico muito feliz, fico agradecido e me motiva a criar mais conteúdos para vocês. Logo estarei falando sobre a minha impressora 3D, só que hoje é referente à carteira, né? Porque faz tempo que eu não faço nenhum episódio atualizando a carteira, tá bom, gente? Inclusive o aporte de janeiro, eu ainda não fiz, gente. Vocês acreditam nisso? Não consegui parar na semana para fazer o aporte. Igual agora. Agora eu tive tempo de gravar, já são 8 horas da noite. Então eu vou soltar alguns vídeos aí, aproveitar esse horário aí para gravar. Gravar e editar, que demora, né? Então, gente, fica comigo aí que eu vou explicar para vocês uma coisa chamada Magic Number, o famoso efeito bola de neve. Isso é muito importante para você que quer começar a investir aí no mercado financeiro, tá bom, gente? Então vamos lá, sem enrolação. Gente, vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, vou mostrar minha carteira aqui para vocês, tá? Essa é a carteira do nosso projeto Rumo ao 100K, tá bom, gente? A carteira aí tá com um patrimônio aí mais ou menos de 12 mil reais, tá bom? Aqui nessa parte da carteira eu tenho as stocks, os REITs, os ETFs, as criptomoedas, os FIIs e as ações, beleza? Esse que é o foco desse projeto, dessa playlist, Rumo ao 100K, beleza? Essa outra carteira aqui, vou mostrar para vocês. Essa é a carteira de longo prazo, de longuíssimo prazo, tá, gente? Essa carteira aí, vocês estão vendo, né, que tá menos 2 mil reais, tá? Mas vou explicar para vocês o porquê. Por causa do Tesouro Direto, gente. O Tesouro Direto, como as taxas estão aumentando, eu comprei em 6,88. As taxas já aumentaram, tá em 7 tralalá, do Tesouro 2040. Então, isso acaba desvalorizando o título, né? E eu tinha aportado 50 mil, tá em 47,53, tá? Só que, em contrapartida, eu resolvi adicionar aqui também a renda fixa que eu tenho, já parada lá no Mercado Pago, tá? O mesmo valor que eu tinha em Tesouro Direto, que eu apliquei 50 mil, eu também tinha 50 mil aplicado em CDB, que é aquele CDB de resgate rápido, que você pode simplesmente chegar lá e tirar, como se fosse sua reserva de emergência, tá? Então, também tinha feito o aporte de 50 mil lá, e esse valor aqui, ó, 51.708, a gente tira os 50 e fica 1.078, tá? Esse valor aqui é o lucro, né, dos juros dessa carteira que estava aportada lá, que eu não tinha colocado aqui, e agora eu coloquei exatamente para ter essa balança aí com o Tesouro Direto, tá bom? Então é isso, gente. Esse título do Tesouro Direto, como eu já expliquei para vocês, eu só vou resgatar em 2040. Então, nem me preocupo, ele tá negativo, tá bom, gente? E enquanto isso, vou aproveitando também a onda dos 15% e recebendo aqui diariamente aí o valor da renda fixa do CDB. No caso, são dois CDBs que eu tenho do Mercado Pago. Um de 105% e outro de 102% do CDI. Tá bom, gente? Então, só explicar essa parte aqui da minha carteira e vamos lá para o foco que é Rumo ao 100K. Gente, dois FIIs que eu adicionei à minha carteira que são extremamente importantes. O primeiro é o KNCA. O que é o KNCA? Gente, o KNCA, o Kinea Crédito Agro, é um FII de agronegócio, tá, gente? Ou seja, ele é um CRA. O que é um CRA? Um certificado de recebíveis de agronegócio, tá? Essa é uma carteira que está 90% atrelado a dívidas do agronegócio. Ou seja, o agronegócio precisa de crédito de financiamento, ele emite dívidas para poder se financiar. E nós que investimos em CRAs, recebemos os juros disso, porque estamos emprestando dinheiro para isso. Tem como fazer o empréstimo direto para um CRA, porém, né, é mais seguro fazer através de um FIIs, né? Eu, na minha opinião, acho mais interessante. Por quê? Os gestores do KNCA 11, eles vão escolher os melhores CRAs, ou seja, aqueles que têm a maior chance de retorno, ou seja,
O fundo empresta o dinheiro para o agronegócio paga os juros para o fundo e o fundo repassa para nós, pequenos investidores cotistas, certo? Então, em um cenário de 15% da taxa Selic, isso é extremamente rentável, tá bom, gente? Então, por isso que eu escolhi esse KNCA 11 para fazer parte da minha carteira. Para vocês verem aqui, ó, ele tem um retorno médio de 12 meses de 13,85, tá? E detalhe, FII não tem imposto de renda, então é um juros real de 13,85 de retorno, tá bom? Então, gente, ó, sucesso. Por exemplo, na renda fixa que eu mostrei para vocês lá do CDB, tem imposto de renda, entendeu? Tem o desconto do imposto de renda quando for fazer o resgate. Aqui não, certo? Então é um juros real, certo? E ele é um fundo extremamente sólido, beleza, gente? Aqui os comparativos, né? KNCA 11, aqui tem os principais benchmarks, né? O IFIX, o CDI, o IPCA, que é a inflação, tá rendendo mais que a inflação. Só não tá rendendo mais que o IBOV, né? Que o IBOV tá voando, né? Enfim, é interessante para você ter aquele sentimento de você estar recebendo ali todo mês um valorzinho, tá? O dividendo dele, ó, é mais ou menos aí um dividendo médio em 5 anos aí, ó, de 13,66, né? Dividendo bacana. Aí, ó, ele paga em torno aí, ó, de 1,20, 1,15, enfim, tem aí um dividendo aí acima de R$ 1 aí, vamos se dizer. Acima de R$ 1 e no máximo 1,25. Aí, ó, vamos tirar uma média. E a cota tá em 97, ou seja, tá pagando mais que 1%, tá bom? Então, gente, é um FIIs extremamente interessante, ó. O último foi pago 1,20, tá bom? A datacom dele geralmente é dia 30, dia 28, né, no final do mês. Inclusive, eu vou fazer o aporte amanhã, tá bom? Eu não consegui fazer hoje. Então, gente, esse é um FIIs super interessante, baseado em CRAS, tá bom? Então, gente, esse é uma das minhas escolhas que compõe a minha carteira, que estrategicamente tem um peso bem significativo aí no cenário total aí do meu portfólio, tá? E agora eu vou falar sobre o outro ativo que é extremamente, na minha opinião, estratégico dentro do meu plano, que é o MXRF11, tá? Que é o fundo que tem o maior número de cotistas da bolsa, tá? Ele é um FIIs que ele é barato, né? Bem acessível para a maior parte das pessoas, tá? E ele é um FII bem legal, que ele é feito de CRI. O que é um CRI? Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou seja, de dívidas imobiliárias. Vamos supor, a construtora tem lá um projeto, um empreendimento que eles querem levantar. Eles precisam tomar dívida para financiar esse projeto, né? E é onde entra o nosso querido MXRF11, né? É um fundo que empresta dinheiro às construtoras e as construtoras pagam juros e os juros são revertidos para os cotistas, no caso nós, né? Porém, o MXRF11 escolhe os melhores projetos para poder, né, ter essa rentabilidade, né? Escolhe os melhores projetos. Você mesmo pode investir em CRI, mas, porém, né, você pode escolher lá CRIs que não tem uma saúde financeira interessante e ter prejuízos, né? Então, ele é um fundo que ele também, né, ele é bem sólido, né? Tem bastante capilaridade aí no mercado, tá, gente? É um fundo bem sólido, né? Como eu falei para vocês, é o fundo que tem a maior base de cotistas da bolsa, tá? Então, aí, ó, pode ver, o fundo tem aí, ó, 10 anos, tá? Ele tem um dividend yield de 12,32%, ou seja, um juros real, pois a gente não paga imposto de renda investindo em FIIs, né? Não paga imposto sobre o dividendo ainda, né? Mas esse retorno é real pra gente, né? Comparando ele com os principais benchmarks do mercado, né? Ele não tá batendo o CDI, né? Porque o CDI tá lá em cima, mas baixa a inflação. O IBOV também é impossível bater, né? Porque o IBOV deu uma guinada aí ultimamente. Mas, enfim, é um fundo bem sólido. Inclusive, ó, se você colocar aqui no Investidor 10, as mais queridas, ó, MXRF11 está em primeiro, né? Aí aqui vem os mais buscados, o KNCR11. O KNCR11 também é um fundo baseado em CRIs, né? Em Certificado de Recebimentos Imobiliários. Já o KNCA, que eu falei anteriormente, é um CRAS, Certificado de Recebimento do Agronegócio, Certificado de Recebíveis do Agronegócio.
é o CRAS, tá bom? Então, gente, o MXRF11 basicamente seleciona os melhores CRIs, junta tudo e recebe os valores deles e repassam pra gente cotista, tá bom, gente? Então, ó, para vocês verem, eles pagam aí, ó, um dividendo aí de praticamente 1%, ó, 10 centavos, a cota tá atualmente 9,51, então ele tá pagando mais que 1%. Ó, tá vendo, gente? Dividend yield aqui, ó, Datacoin, geralmente no final do mês, dia 28, dia 30, ó, 31, tá bom? Ó, e ele tem, ó, uma solidez, ó, 10, 10, 10, 10, tá vendo, gente? Então, ele é um FIIs muito interessante para quem quer começar, gente. Por quê? Por ele ser barato, ou seja, custar 9,50 a cota, né? Ele acaba proporcionando uma facilidade de investimento, ou seja, você aos poucos pode ir comprando. Ah, sobrou 10 reais lá na minha conta, vou comprar. Sobrou 20 reais, vou comprar. E você consegue estar fazendo um efeito bola de neve e recebendo todo mês esse dividendo, certo, gente? E ele é muito fácil de você conseguir o tal efeito bola de neve, o tal magic number, que é o quê? Um exemplo, a cota atual vale 9,51, o dividendo é 10 centavos. Com 96 cotas, ou seja, 912 reais, você consegue já gerar o efeito bola de neve, que é o quê? Você com 96 cotas, você já começa a ter a todo mês mais uma cota. Olha que legal. Com 96 cotas investidas, você toda vez você tem uma cota de graça. Ou seja, você aumenta o seu poder de investimento. Se você toda vez investe uma cota, quando você chegar a 96, você vai ter uma de graça e mais a que você investiu, ou seja, duas. Ou seja, duplica o seu poder de acumulação. Você entendeu, gente? Então você imagina isso em diversas e diversas e diversas vezes. Você investindo, vai, tantas e tantas e tantas e tantas cotas. Isso gera um efeito de bola de neve que acelera muito a sua acumulação de patrimônio, tá? Então, muitas pessoas que estão começando gostam de começar exatamente por ele. E aí ir aprendendo a investir, ver aquele dividendo caindo na conta, sentir aquela emoção, sentir aquela sabe, ver o dinheiro rendendo, aí a pessoa começa a estudar, procurar outros FIIs, procurar outro tipo de investimento. Então, geralmente o MXRF11 é uma porta de entrada para as pessoas, né? O que democratiza o investimento. Entendeu, gente? Eu gosto muito do MXRF11 exatamente por isso, além do retorno financeiro que ele proporciona, tá bom? Então, referente a esses dois ativos que eu queria falar para vocês, que eu vou estar aumentando a minha posição neles, tá? Vou estar colocando mais ou menos uns R$ 1.000 aí em cada um, tá? Não vou conseguir fazer agora porque o mercado está fechado, mas quando eu fizer, eu volto aqui e mostro para vocês aqui. Vou mostrar num shorts mesmo, tá? Fazer o investimento pelos shorts mesmo. E aí eu vou relacionar esse vídeo aqui explicando o porquê eu vou estar fazendo esse movimento de investimento neles, tá bom? E também porque eu quero aumentar os dividendos mensais na minha conta, tá? Quero primeiramente chegar a R$ 50 mensais, depois a uns 100, depois a uns 200, 300, 400 e 500, beleza? Com a renda variável, tá bom? Porque isso eu já tenho na renda fixa, né? Vamos lá, 50 mil rendendo um CDB de 105% e um de 102%, obviamente já dá R$ 500 por mês, né? Então, gente, eu quero fazer esse mesmo movimento aqui nessa carteira, uma ao 100k, para ter esse retorno mensal. Beleza, gente? Então, é isso que eu queria explicar para vocês hoje, que eu queria falar sobre o projeto aí rumo ao 100k. Tá bom, gente? Então, sem mais delongas, muito obrigado aí você que assistiu aí até agora, que acompanhou aí as informações. Quem puder se inscrever, quem puder deixar seu like, seu comentário, fico muito feliz e também me incentiva a fazer mais vídeos aí para vocês, tá bom, gente? Que esse que é o intuito do canal. Com a renda extra, reverter a renda extra em investimentos. Aqui você aprende desde o início, desde gerar renda até investir a sua renda, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigado, fique com Deus e tchau, até a próxima.